Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Gente, eu espero que esteja todo mundo bem durante essa epidemia. Eu realmente me importo com cada um de vocês. E se vocês não estiverem se sentindo bem, tiverem com algum problema, precisarem conversar com alguém, não se esqueçam que eu tô aqui, tá bem? Eu quero ajudar como eu puder, então, por favor, não esqueçam que eu realmente estou aqui para vocês. Não esqueçam também que tem uma vaquinha acontecendo, que é para ajudar os hospitais do interior do Amazonas que estão passando por um momento crítico agora. Estão sem equipamentos, a equipe está ficando bem ruim, sem EPIs. Então, por favor, se você puder acessar a vaquinha e ajudar, eles vão ficar muito gratos. Até lá, vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Quando eu atendi a primeira chamada, eu estava literalmente a alguns segundos de entrar no avião quando meu celular tocou com um número desconhecido. Era um toque que eu nunca tinha ouvido antes, um que eu tinha certeza que não tinha no meu celular. Normalmente, eu não teria parado para atender, mas esperava uma ligação sobre um emprego que tinha feito a entrevista na semana passada. Respirei fundo e atendi a ligação. Alô? Não suba no avião. A voz era de um homem, distorcida e estranha, como se suas cordas vocais tivessem sido rasgadas, e ele estava tentando desesperadamente sufocar a fala. Apesar da qualidade perturbadora e irritante da sua voz, seu tom era insistente e estranhamente calmo. Então, eu congelo. Eu sempre tive uma ligeira fobia de viagens aéreas, e tinha algo sobre essa ligação, e simplesmente não havia chance de eu embarcar em um voo de 7 horas agora. Eu me virei e fui em direção à praça de alimentação. Eu decidi pegar um outro voo no final da tarde. Eu assisti do aeroporto do Starbucks 3 horas depois, enquanto todas as TVs do terminal se acendiam com as cenas do avião em que eu deveria estar. Sem nenhum sobrevivente. Nenhum único. Eu tentei rastrear a ligação, a polícia também, mas não havia nada para rastrear. Não havia provas de que meu telefone já havia recebido uma ligação naquela época. Eles analisaram registros telefônicos, comunicação de entrada e saída para o meu telefone. Nada. Eu não estava inventando. Eu não poderia estar. Essa não foi a única ligação. Ao longo dos anos, elas eram poucas e distantes entre si, mas sempre certeiras. E eu sempre ouvi: não vá naquele encontro às cegas hoje à noite. 5 meses depois, a mulher que eu pretendia sair foi condenada por matar 4 homens, todas com a minha cor e o cabelo com a cor do meu. Eles foram encontrados em uma cova rasa a cerca de 90 metros do restaurante que ela se ofereceu para ir comigo. Não dirija para o concerto hoje à noite. O veículo de 18 rodas perdeu o controle e entrou em uma fila de carros. Todos os motoristas foram esmagados. Todos os motoristas foram mortos. Não importa se eu troco de telefone ou se eu tenho um número novo, se eu me mudar de país, as chamadas ainda serão recebidas. Eu quase podia sentir a presença de o que quer que fosse. Aquilo me vigiava. Imaginei estar no fundo do oceano ainda amarrado no assento do avião, ou estar naquela cova coletiva em frente ao restaurante,
Ou talvez assistir a uma roda de um caminhão derrapando em direção ao meu carro, sabendo que a morte era iminente. E eu senti esse aperto no meu peito. Eu pensava em como isso era sutil, o quão perto eu tinha chegado de acabar com tudo. Se eu não tivesse esperando uma ligação de uma entrevista de emprego que eu tinha feito, nunca teria ouvido a primeira ligação. E seria o fim para mim. Sempre senti que algo estava vindo atrás de mim. Mas sempre tinha isso, essa voz distorcida, com essas ligações que nunca pareciam existir depois que eu as ouvia. Sinais distorcidos de alerta autodestrutivos, apodrecendo diante dos meus olhos. E eu estava vivo. Eu tinha um mau pressentimento sobre esse cruzeiro. Eu havia planejado uma semana maravilhosa com meus velhos amigos da faculdade. E eu estava ansioso por um fim de semana nos trópicos no auge do inverno. O cruzeiro estava pronto e era lindo. Mas parte de mim quase podia sentir que a ligação estava chegando. Talvez eu tenha assistido Titanic muitas vezes, mas havia um pouco de medo e incômodo desde o início. Eu esperava que tudo desse certo, mas sabia que, se algo acontecesse, eu atenderia. Eu saberia disso. Agora, uma semana antes de partir para o cruzeiro, depois de entrar no meu apartamento, depois de voltar de um jantar com um amigo, noto que meu celular tem uma mensagem de desconhecido. Eles nunca tiveram que deixar uma mensagem antes. Não verifiquei a noite toda. Eu não parei para olhar o celular a noite toda. Droga, e eu realmente queria ir naquele cruzeiro também. Bom, o cruzeiro parece bom, mas não vale o que o destino horrível me esperava naquele oceano escuro e frio. Eu vou lá no celular e clico em tocar mensagem. E sinto meu estômago revirar enquanto ouço a voz, soando horrivelmente distorcida, como se emanasse de uma garganta cortada em tiras, estalando com mais urgência do que nunca. Olho em volta do meu apartamento, enquanto a voz no telefone repete a mesma frase repetidamente. Não volte pra casa depois do jantar. Não volte pra casa depois do jantar, hoje à noite. Não chegue em casa. Gostaram da história, seres do submundo? Se vocês gostaram, não se esqueçam de considerar a chance de virar um dos patrões do canal. Quando você vira patrão, você é colocado num grupo exclusivo de patrões e sem falar que você tem acesso toda semana a um cast a mais. Então, se você realmente gosta das histórias, lá vai ter mais algumas para você ouvir. E são histórias que não saem ao público, tá bom? E não se esqueça também, se você puder ajudar a vaquinha para os hospitais do interior do Amazonas, é só acessar o link aqui na descrição. Você vai fazer muita diferença para essas pessoas. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.